Então vamos lá, professora, que é a Carlos de Publicidade e Propaganda. Meu trabalho é sobre esse cara aqui, né? Eu vou fazer mais dinâmica, que eu vou apresentando, vou falando tudo que eu sei sobre ele, que eu pesquisei, que eu encontrei. Eu vou apresentar esse artista aqui que é sensacional. E vou, além de trazer a biografia desse cara aqui, né? Que é um cara bem legal, que é o Bill Watterson. Extremamente importante na história da arte dos quadrinhos, né, das HQs de tirinha de jornal. Ele foi um cara que fez quadrinhos ali na década de 80, mas a história dele não começou aí. Né? Então, vamos lá. Ele fez quadrinhos. Calvin Haroldo foi que estourou aqui no Brasil, é Calvin Haroldo, mas lá na gringa é Calvin Hobbes. Né? E tem um motivo, já vou explicar por que Calvin Hobbes, até porque a obra dele gira em torno dessa HQ. Ele teve alguns outros trabalhos, mas irrelevantes. Esse talvez foi o mais relevante que ele já produziu. E, enfim. É... Então, Bill Watterson foi um cara que morava nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos até hoje, é vivo ainda. Ele formado em ciências políticas, o sonho dele era desenhar, desde moleque. Ele sempre quis desenhar. Ele sempre quis ilustrar, enfim. E tirinhas políticas. Ele sempre se interessou muito por política, por filosofia. Um cara, digamos assim, intelectualizado. E aí ele entrou para um jornal e ele fazia tirinhas políticas da cidade lá do Tennessee. E ele foi mandado embora. Em pouco tempo ele foi mandado embora. Porque ele não morava lá. Ele não entendia muito o que estava acontecendo de fato. Provavelmente devia ter opiniões diversas. E aí ele foi mandado embora. Isso é um fato, tá? Ele mesmo já falou em algumas poucas entrevistas que ele deu. Por fim, Bill Watterson era um gênio incompreendido. Coitado dele, né? Enfim, ele era um gênio incompreendido, Bill Watterson. Mas aí ele descobriu uma coisa chamada publicidade. E aí ele começou a trabalhar com publicidade, desenhando anúncios e tudo mais e tal. E foi que ele se inseriu na arte. E ele começou a trabalhar com quadrinhos e lançava uma tirinha aqui, uma tirinha lá, bem tosca assim, vamos dizer assim. Enfim, para ganhar um dinheiro, para tentar ganhar um nome. E aí ele recebeu uma carta do sindicato dos quadrinistas naquela época, que era muito forte, né, anos 80, né, final dos 80 para ser mais preciso. Bill Watterson começou a criar as suas peripécias ali com algumas outros personagens. Só que daí surgiu o Calvin Hobbes, que eu vou entrar mais um pouco aqui no mérito aqui. Surgiu o famoso Calvin Hobbes, que era um cara, dois personagens ali, que era um moleque, né? No caso aqui, esse moleque aqui, todo mundo já deve ter visto em algum lugar do mundo, que era esse moleque aqui, o Calvin e o Haroldo. A galera gostou demais do Calvin em Hobbes, né? Esse é Calvin, esse aqui é Hobbes. E agora eu vou começar a falar um pouco sobre a obra dele, né? Sobre Calvin Hobbes, o que representa na vida do Bill Watterson e por que ele é tão diferenciado assim dos outros. Enfim, ele sempre falou que os personagens têm que ser transcendentais. A arte de criar personagens tem que ser transcendental. Você tem que fazer um personagem que surpreenda as barreiras do tempo e que, né, fique perpétuo para sempre e que marque a vida das pessoas. Ele tinha essa visão. E aí ele acabou criando esses personagens do nada e acabou tendo uma sinceridade muito grande, porque não tinha nada a ver com ele, assim, nunca falou, esse aqui era eu quando criança. Não, nada a ver. É uma criança comum, um arquétipo da criança comum ali, do moleque imperativo que não aguentava, os pais não aguentavam ele porque ele era muito bagunceiro e enfim, né? Aqui tem uma tirinha dele. Ele era muito bagunceiro e tudo mais. Enfim, como ele sempre foi ligado em filosofia, os nomes Calvin e Hobbes são dois filósofos, né, que são ali relativamente contemporâneos. O Calvin ele era uma questão um cético americano, conservador, que dizia que as coisas são como elas são, e só que ele questionava a igreja, só que tem que ser um herege, não uma questão assim, sem ser tão incisivo nas suas ideias. Porém, ele era um pensador cético da época ali. E Hobbes também, todo mundo sabe que
Hobbes ele foi um Nietzsche 2.0, né? Ele era extremamente cético, ele era o famoso rouba-brisa, né? Nada faz sentido. Como chegamos aqui, ele falava assim, andando, né? Era um cara que não acreditava em nada de nada, um Nietzsche 2.0, enfim, e ele não acreditava nos 5 sentidos. E aí, esse tigre aqui, na realidade, é um tigre de pelúcia, que na cabeça desse menininho aqui, se tornava um tigre real. E aí, meio que era uma contrapartida em tudo que ele fazia, né? Era uma voz da consciência, uma voz da razão. Por isso o nome Hobbes, né? Que é extremamente cético. Enquanto isso, o Calvin questionava as coisas, mas sem querer perder o jogo de cintura. Enfim, ele fez esse paralelo com os nomes. Já começa aí a ver que o cara não sabia brincar, né? Então, beleza. Calvin Hobbes aqui, essa é a história do quadrinho basicamente. Eu aconselho muito quem for ler, né? Inclusive aqui eu tenho muitos exemplares, um que eu peguei aqui de exemplo é esse aqui, Calvin Hobbes, O Mundo é Mágico, a coletânea de quadrinhos. Tem ali em inglês, esse aqui é traduzido para o português. E é muito bom para quem quiser sair da fossa, assim, porque é muito divertido ler. Quem gosta de quadrinho, vale muito a pena. Eu tenho aqui. E são artes que realmente vale a pena a gente analisar aqui, no próximo passo. Eu falei um pouco do quadrinho e tudo mais, mas eu vou analisar a própria arte em si. Então vamos começar. Os materiais que ele utilizava aqui eram o nanquim, tá certo? Ele utilizava o nanquim, né, em pincelzinho e tudo mais, para poder dar essa profundidade, né? E para fazer essas telas aqui, que no caso desse desenho, por exemplo, ele é enorme, é uma tela gigante em aquarela e nanquim. Ele fazia essas aqui para fazer capas, né, para fazer uma espécie de alguma apresentação diferenciada e tudo mais. E ele tinha uma preocupação muito, muito grande com a estética do quadrinho dele. Apesar de ele achar, né, dele se dizer tecnicamente incapaz de reproduzir algumas coisas, mas ele tinha uma riqueza nos detalhes muito grande. Que vamos analisar aqui as artes para poder comprovar isso aqui. Como, por exemplo, a posição, né, a perspectiva, né, que você vê o Calvin aqui. Você não nota erros, né? Você vê realmente uma perspectiva aqui bem sincera aqui, por exemplo, com relação até a luz aqui da lareira, né? Você tem aqui o Haroldo aqui também numa proporção bem correta, então ele preocupava muito com isso, com a interação entre os elementos, tá vendo? Ó, eles em cima aqui, com o storytelling mesmo da tela, como por exemplo o pai dele aqui no fundo, né? Trabalhando ali, tirando a neve, né, da frente de casa, e aqui a canequinha com chocolate quente, ali em cima umas fotos da família, uma abajur, enfim. E ele tinha essa preocupação muito grande com a parte estética, né, com o storytelling que estava contando as suas histórias, os seus cenários. Nessa arte aqui a gente vê como ele preocupava muito com cores. Essa aqui é tudo aquarela, feito na tela também. Enfim, como ele preocupava com a sensibilidade, né? Com aquela questão do momento. Você tinha uma questão sensível da expressão dos personagens, de tranquilidade. Ele trazia muitas telas assim, com essa questão do afeto. Ele também preocupava muito. Ele não desenhava simplesmente o Calvin desenhando, dormindo aqui, né? O Haroldo dormindo aqui. Não, ele simplesmente queria trazer essa questão estética, essa questão de reflexão e relaxamento. Aqui, essa aqui é muito bacana, essa tela, porque ela é muito famosa, né, que ele desenhou esses dinossauros, foi quando saiu o filme do Jurassic Park, né, e você nota uma riqueza de detalhes muito grande nos dinossauros, e quando ele saiu, deu uma declaração e disse que, poxa, ele não se compara com a magia de Hollywood, né, que ele não tem tecnicamente, mas a arte dele não podia ficar a desejar da imaginação de uma criança, né, que isso aqui tudo está na cabeça do Calvin, né. Então ele trazia essa estética muito bacana quando ele trazia alguns elementos, como os dinossauros, por exemplo, né? Enfim, você nota aqui nas suas artes, nas suas criações, esse tipo de questão. Enfim, já vou chegar aqui. Outra coisa também é a expressão facial. Essa aqui é muito famosa, né? E a expressão facial que ele trazia, de novo, o storytelling, né, da imagem, uma imagem simples, eles tirando uma foto, algo parecido, fazendo pose, né?
mas você nota expressões faciais aqui no tio, aqui, por exemplo, muito relevantes. E que não é comum você ver isso em quadrinhos, né? Por isso eu trouxe aqui para comparação, por exemplo, o outro contemporâneo dele ali, que era o Peanuts, né? O Snoopy. Provavelmente alguém tem um caderno do Snoopy, alguém já teve um caderno do Snoopy. Você não nota ali expressões faciais ali, você, claro, você vê que, você não vê, por exemplo, uma covinha aqui, né? Uma outra situação, você vê um movimento bem raso, esse aqui é um desenho original, né, do Peanuts e tudo mais. Mas você tem essa, não tanto preocupação, né? Era mais com a questão, até as mãozinhas, por exemplo, dele, né? Agora você pegar o Calvin Hobbes, você vai ver uma preocupação muito grande, por exemplo, com a mão, né? Com a forma, com a proporção, né? Aquela questão do Walt Disney, né? De 3 dedos que eles falam que é para não parecer um cacho de banana. Então você tem essa preocupação estética. Agora vamos falar um pouco aqui de resistência, né? Só avisando para todo mundo aqui, falar um pouco da resistência do Bill Watterson. Ele foi um cara extremamente subversivo, tá? Ele não vendeu os direitos autorais dele jamais. Ele nunca vendeu os direitos autorais dele. Ele achava isso uma afronta, ele achava isso ridículo. E ele poderia ter ganho milhões e milhões de dólares com isso, mas ele nunca vendeu nada, a não ser dos seus livros e ponto, né? E chegou a um ponto que ele parou de produzir tirinhas. Ali em 95 ele simplesmente parou, não tem mais tirinhas além de 95. Né? Provavelmente ele achou, ele simplesmente falou que não tem que ter um final e ponto. Acabou, ele já não tinha mais ideia para fazer. Ia ficar uma porcaria, ia virar um Simpsons o negócio. Ele não queria isso, né? E ele nunca vendeu para produto nenhum. Então se vê algum produto com o Calvin aqui, né? Você pode ter certeza que esse produto aqui ele é pirata, tá certo? Ele é pirata. Se você vê aqui, por exemplo, qualquer coisa, camiseta, caneca, qualquer coisa, a não ser livro, é pirata, tá bom? Ele não vendeu, não tem camiseta, não tem nada. Ao contrário, por exemplo, dos outros, né? Trouxe aqui a Turma da Mônica. Quem nunca comeu aqui o miojinho da Turma da Mônica, né? Não sabe o que está perdendo, é maravilhoso. Porém, o Maurício de Souza é o rei do merchan, eu trouxe ele também, porque é mais próximo da gente, ele é BR. E tem uma linha de produtos extensa da Turma da Mônica, tem tudo, até a cartilha do governo tem com a Turma da Mônica, né? Até cartilha de centro espírita tem, né? Não que seja errado ter cartilha de centro espírita com a Turma da Mônica, muito bacana, aliás. Porém, você vê onde chega, né? A influência do Maurício de Souza. Se você vê esse desenho aqui, por exemplo, em algum adesivo de algum carro, para você ver esse desenho e sabe que isso aqui não existe, tá? Isso aqui não foi do Watterson que desenhou o Calvin mijando aqui. Isso aqui foi alguém que fez para fazer adesivo. Né? Algum artista fez aí uma fanart e viralizou. Né? Inclusive eu via cadernos do Calvin Haroldo, já vi muita coisa pirateada do Calvin Haroldo por aí, né? Os Peanuts também tem muita coisa, tem filme. Enfim, aqui ó, maçã da Turma da Mônica, quem nunca viu? Até maçã você tem. E de várias marcas. Se você pegar aqui, tem várias. Não tem só essa Fischer, não. Tem várias. Tá? Ele achava isso uma afronta. Ele é um símbolo de resistência, tá? Bill Watterson. Símbolo de resistência. Então, por isso que eu trouxe ele aqui para poder apresentar um pouco da arte dele. Trouxe uma análise aqui, né? Do que ele fazia. Aqui as tirinhas, ele tinha preocupação com movimento e expressão. De novo, a gente notou isso, né? E tinha essa preocupação com sentimento e expressão, né? Esse aqui eu não sei dizer se esse roteiro é real. Essa tirinha aqui, não sei dizer se é real isso daqui. Mas, enfim, tinha realmente essa dualidade entre os dois, uma riqueza de detalhes no roteiro e na arte, né? Então, enfim, falamos do Bill Watterson, esse cara aqui, esse grande artista, né? Esse cara aqui, digamos assim, um revolucionário, um cara visionário, e ele simplesmente, né, não quis o mundo, né? Ele só queria fazer arte, apenas arte, né? E é isso então. Muito obrigado. Espero que tenha ficado bem completo aí a apresentação. Tinha muito mais coisa para falar, enfim, acho que até extrapolei um pouco do tempo. Um abraço aí para quem viu.